Bom, então a gente começa o capítulo 3. O capítulo 3 é basicamente denominado técnicas especiais. Bom, basicamente o que a gente vai aprender aqui é que começa, na verdade, a ficar diferente do que vocês já viram até no passado. Acho que, apesar de mais superficial, todo o conteúdo que a gente apresentou até agora, em teoria, pelo menos, vocês já deveriam ter visto em física 1, 2, 3 e 4. Talvez não, vamos dizer, com a matemática um pouco mais elaborada, mas o conteúdo em si ele já deveria ter sido ministrado. É aqui que começa, de fato, algo diferente, que é exclusivo mesmo do ensino de eletromáquinas, tá certo? As técnicas especiais aqui, basicamente, são outras técnicas para a gente calcular o campo elétrico, dado uma distribuição de cargas ou dado um potencial. E são técnicas diferentes daquela que a gente já viu, que se baseiam basicamente na força bruta, né, que é da lei de Coulomb, ou alguma técnica que a gente já viu, que é utilizando a lei de Gauss. Né? Então, pela lei de Gauss, quando você tem uma simetria especial, você também pode fazer uso. Aqui a gente ensina um outro método, que é chamado método da imagem, que também é bastante útil e se baseia basicamente, como a gente vai ver, no que é denominado teorema da unicidade, tá certo? Então eu vou dar uma introdução, falar basicamente o que está por trás desse problema e vou apresentar o método da imagem, pelo menos num caso particular, hoje, e aí na aula que vem a gente estende mais para outras distribuições de cargas, para outros modelos um pouquinho mais relevantes. Então, muito bem. Então, o 3.1.1 aqui, que é a nossa introdução aqui das técnicas especiais. Bom, tarefa básica da eletrostática é encontrar o campo elétrico, tá certo? Dado uma distribuição de cargas estacionárias. Então, você tendo lá uma distribuição de carga que não está em movimento, né, estacionário, o objetivo é, na maioria das vezes, encontrar o campo elétrico. Às vezes a gente faz isso utilizando a lei de Coulomb, e às vezes, dado um potencial, a gente vai lá e calcula o divergente desse potencial, calcula o campo elétrico, mas o foco é exatamente encontrar esse campo que descreve aí as ondas elétricas, no caso, tá certo? Em princípio, como a gente já viu, a gente pode resolver esse problema pela lei de Coulomb, tá certo? Então, só para a gente relembrar aqui, se você tiver uma distribuição de carga qualquer, está aqui sua distribuição de carga, e ela está produzindo um certo campo num ponto P aqui. E eu quero saber quanto que essa distribuição de carga aqui, um volume aqui, quanto que ela contribui, qual é o campo produzido por essa distribuição nesse ponto P. Então, como é que a gente fez isso aí? Como é que a gente já trabalhou? Então, basicamente, você pega um elemento de volume aqui, que tem uma certa quantidade de carga dQ, né? Um dV que tem uma certa quantidade de carga dQ. A gente põe aqui uma posição para ele aqui que a gente chama geralmente de R', e o nosso ponto especial que a gente quer calcular aqui é a nossa, que a gente chama de R, certo? E a contribuição desse elemento aqui nesse ponto P aqui depende dessa distância aqui entre o elemento e o ponto em questão aqui, que a gente vai chamar desse R aqui estilizado, aqui, tá certo? Onde esse R estilizado aqui, que é a distância do meu dQ dV aqui até o ponto P, nada mais é do que R menos R'. Ok? Como a gente já viu, então, o campo elétrico, nesse caso, então, ele pode ser escrito, então, o E em R, né?
ou seja, nessa posição aqui, está vendo meu vetor R aqui, nessa posição aqui, no ponto P, ele é igual a 1 sobre 4π ε0. Esse tem uma integral aqui de R versor sobre R ao quadrado, ρ de R', dV', certo? Então, essa aqui é oriunda da lei de Coulomb, né? Basicamente isso aqui é a lei de Coulomb. E a gente consegue calcular o campo utilizando essa expressão aqui, pelo menos em teoria. Isso aqui é sempre válido. Se você for capaz de resolver essa integral aqui, você consegue calcular o campo no ponto R. Você está tentando aqui que esse R aqui depende do R', né? Que é o que está sendo integrado aqui. Então você vai integrar, esse R' vai variar aqui de forma a varrer aqui todos os elementos de carga dq' que constituem esse volume, levar em conta a contribuição de todos os dq' aqui e calcular então o campo no ponto P, dado a contribuição de todos os elementos de carga infinitesimal que constituem o volume. O ρ aqui ele pode ser constante ou não, ele pode depender de R', não precisa, de maneira geral, esse é um ρ que depende da posição e você consegue, pelo menos em teoria, calcular o campo elétrico. Infelizmente, né, o que acontece é que as integrais desse tipo, elas em geral são difíceis de calcular, dado uma configuração qualquer de carga. Se pegar uma configuração arbitrária aí, não é algo trivial resolver esse tipo de integral. Nem sempre. Algumas vezes sim, outras vezes não, mas em geral não. Bom, como a gente já viu, ocasionalmente a gente pode contornar essa dificuldade explorando algumas simetrias, né? E aí fazer uso então da lei de Gauss, certo? Isso também é algo que a gente já explorou aí. Então, tendo uma simetria especial, a gente utilizaria então da lei de Gauss, o que muitas vezes facilita o problema. No entanto, quando a gente não tem esse tipo de simetria, a gente necessariamente, ou não, né, mas poderia, né, utilizar a lei de Coulomb, ou mesmo calcular primeiro o potencial, né? Então você pode também fazer um método inverso. Você pode calcular o potencial V. A gente tem a expressão do potencial que a gente já calculou. O nosso V de R ele é igual a 1 sobre 4π ε0 integral de 1 sobre módulo do R, ρ de R', dV', e depois calcular o campo elétrico dado o gradiente do V. A gente já sabe que para calcular o campo elétrico a partir do potencial você tem que o E é igual a menos o gradiente do potencial. Essa integral aqui, em geral, ela é mais fácil do que essa aqui para resolver, tá certo? Ou na maioria das vezes, pelo menos. Mas mesmo em situações gerais, resolver essa integral aqui também pode não ser uma tarefa fácil. Então, apesar de que na maioria das vezes é mais tranquilo do que resolver o campo elétrico direto, é conveniente você calcular o potencial e depois calcular o gradiente para obter o campo elétrico. Na maioria das vezes, ou pelo menos em situações gerais, assim, é realmente também complicado resolver mesmo essas integrais, tá certo? Então, frequentemente é difícil tratar essas integrais aqui de maneira analítica, ok? Então não é algo muito trivial. Além do mais, se a gente tiver um condutor, por exemplo, esse ρ aqui, ele pode não ser nem conhecido. Imagina que você tenha lá em uma distribuição, que, por exemplo, você tem um condutor, aproximou uma carga desse condutor. Essas cargas no condutor elas vão se distribuir de uma maneira que, em princípio, você não sabe como é que é. Né? Como é que vão ter uma quantidade de carga mais próximas aqui da carga pontual, mas à medida que você vai se afastando da carga pontual, a quantidade de carga vai diminuindo, você tem uma distribuição de cargas que você não conhece. E aí, então, na realidade, é impossível você utilizar a expressão nesses casos,
visto que você não tem o Rho de R' ali bem definido. Então, como é que a gente faz para resolver esses problemas onde você, ou em alguns momentos, não tem essa distribuição de carga, ou mesmo não é capaz de resolver essa integral aí de maneira analítica? Então, existe esses métodos especiais, técnicas especiais, em particular o método da imagem, que ele ajuda em situações que, a princípio, seria extremamente complicado de se calcular. E você vai ver que, de certa maneira, tendo alguma noção que a gente vai apresentar agora das equações de Poisson e de Laplace, você vai ver que vai ser possível reformular, né, remodelar o problema de forma a resolvê-lo de maneira mais adequada. Bom, como é que a gente faz isso? Então, para remodelar ou mesmo para reestruturar o problema, encontrar métodos mais simples para resolver algumas situações em particular, a gente então começa a utilizar, a fazer uso da equação de Poisson. Como a gente já viu, né, você tem que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Nós temos que o E é igual ao menos o gradiente do potencial, de forma que, substituindo essa expressão aqui, a gente tira então que o Laplaciano do potencial é igual a menos ρ sobre ε0. Então, a nossa ideia é fazer uso dessa equação aqui, que é chamada equação de Poisson, para resolver alguns casos particulares. Tá certo? Muito bem. Como é que a gente resolve esse tipo de equação aqui? Esse tipo de equação é uma equação diferencial, tá certo? De segunda ordem. E para você resolver esse tipo de equação, você precisa de condições, o que a gente chama de condições de contorno, tá certo? Então você precisa dar algumas condições aí para o potencial, no caso, onde você vai ter esse potencial conhecido. Então você pode falar assim, por exemplo, o potencial na posição x, y, z vale tanto, e a derivada do potencial em outra posição x', y', z' vale tanto. Com essas condições de contorno e a equação de Poisson, você conseguiria, em teoria, determinar o potencial, tá certo? Bom, como é que a gente faz para resolver esse tipo de equação? Uma coisa que é importante frisar é que a solução da equação de Poisson, tá certo? Ela já está aqui, ó. Essa aqui é a sua solução da equação de Poisson. Então, se vier aqui tomar o Laplaciano desse cara aqui, ou seja, tomar o Laplaciano desse indivíduo todo aqui, o que você vai encontrar aqui vai ser menos ρ sobre ε0, tá certo? O Laplaciano desse objeto dá menos ρ sobre ε0. Então, é importante vocês terem em mente que a gente já sabe resolver, obter a solução da equação de Poisson. Mas do jeito que ela está aqui para a gente, que ela não vai ser, de certa maneira, muito útil. Mas a gente vai encontrar aí estratégias, baseando-se no teorema da unicidade, para a gente também, vamos dizer, burlar a necessidade aqui de resolver essa integral aqui para encontrar o potencial. Bom, é comum também a gente tentar encontrar o potencial ou o campo elétrico quando o ρ é igual a zero, tá certo? Ou seja, quando a distribuição de carga é nula. Aqui é importante frisar o que é um ρ igual a zero. O que eu estou querendo dizer com ρ igual a zero? Porque, de fato, se o ρ fosse igual a zero em todo o espaço, aí você não ia ter campo elétrico, você não ia ter potencial elétrico, você não ia ter absolutamente nada. Então, quando eu falo ρ igual a zero, eu estou querendo dizer que aonde eu quero calcular o campo elétrico, essas cargas estão muito longe. Tá certo? Então, eu estou olhando para uma região do espaço vazia
e o campo está aqui, eu só estou interessado nesse campo, que está presente aqui, tem um potencial, mas ele está sendo criado por algumas cargas, sei lá, que estão muito longe, afastadas, e eu não estou me interessando, me focando nelas, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer com ρ igual a zero. Então, existem cargas em outros lugares que geram esses campos de potenciais, mas, de certa maneira, a gente está confinando nossa atenção a lugares onde não há cargas, tá certo? Nesse caso, a equação de Poisson, então, ela se reduz ao que é chamado de equação de Laplace. Então, no caso, quando ρ é igual a zero, o Laplaciano de V é igual a zero, e a gente tem a equação de Laplace. Então, esse aqui é um caso particular aqui da equação de Poisson. Ok? Se a gente escrever essa equação em coordenadas cartesianas, é fácil de ver. Isso aqui é basicamente del2v del x2 mais del2v del y2 mais del2v del z2. Isso aqui é igual a zero. Tá certo? Essa equação aqui, ela é fundamental na eletrostática, tá? Não só na eletrostática, na verdade na física em geral, ela aparece em muitos lugares. Então ela é importantíssima em gravitação, magnetismo, teoria do calor. Em muitas áreas da física, você tem equações desse tipo. Mesmo na matemática, também é uma equação-chave na teoria das funções analíticas, que as soluções são conhecidas como funções harmônicas e descrevem aí também um conjunto de funções extremamente importantes também, tanto na matemática quanto na física. Bom, como é que é a solução dessas equações diferenciais? Para o caso onde o potencial depende de uma única variável, então vamos supor que o nosso V aqui seja, na realidade, um V de x. Nesse caso, a equação de Laplace se torna d2v dx2 igual a zero, que é basicamente uma solução diferencial ordinária, né? Ela deixa de ser uma diferencial parcial para virar uma diferencial ordinária, e a solução geral dela é fácil de encontrar. Nada mais é do que v de x igual a mx mais b, tá certo? Então você repare, se eu derivar uma vez dá m, se eu derivar a segunda vez dá zero, como deveria. Então essa é a solução geral da equação de Laplace para uma variável. E aí é que entra as condições de contorno. Note que você tem duas variáveis aqui, ó, m e b, que não estão determinadas, tá certo? Você não sabe qual é o potencial se você não me der as condições de contorno. Então eu preciso fixar as condições de contorno para determinar o m e o b. Então, por exemplo, eu dou as condições de contorno. Então eu falo para vocês, por exemplo, que V igual a 1 em x igual a 1 e o V é igual, por exemplo, a 5 em x igual a 0. Então tá aqui, ó, desde condições de contorno para vocês. Com essas condições de contorno, você consegue determinar facilmente quanto vale o nosso potencial. Você vai ver que o nosso potencial, então, ele vai valer menos x mais 5. E aí, então, o potencial está determinado. Se o V vale... se o x... Opa, é esse aqui mesmo? Menos x mais 5. Se o V vale... Se o x vale 1, o potencial aqui... Não, isso aqui está errado, né? Vamos determinar, então, a solução da equação aqui. O V vale 1 em x igual a 1. Então, o que a gente tem? Ó? V de 1 é igual a 1, que é igual a m mais b. Tá certo?
e o V em 0 é igual a 5. Isso aqui me dá que o B é igual a 5. Tá certo? O B vale 5 porque ó, quando eu coloco V x igual a 0 aqui, ó, aqui fica M vezes 0 dá 0, B, e o V de 0 vale 5, então B igual a 5. Se o B igual a 5, então o B vale 5, M vale menos 4, tá certo? De forma então que o meu V de x é igual a menos 4x mais 5. Agora sim, quando o x vale 1, o V vale 1, e quando o x vale 0, o V vale 5. Então, com as condições de contorno, a gente foi capaz, então, de resolver o problema e calcular a solução da equação de Laplace para o caso de uma condição de no caso de do potencial dependendo de uma variável. Ok? Muito bem. E se agora o nosso potencial dependesse de duas variáveis? Então vamos supor que eles dependessem de x e de y. Então você teria que o seu d2v, opa, agora não é mais ordinário, é parcial, dx2 mais del2v del y2 é igual a zero, certo? Então você tem aqui a sua equação de Laplace para duas variáveis. Bom, isso torna a nossa equação ordinária numa equação diferencial parcial, tá certo? E nesse caso, essa equação ela não tem somente duas constantes arbitrárias, tá certo? Ela pode, apesar de ser uma equação de segunda ordem, tá certo? E no fundo, o que você vai precisar para determinar a solução é dar uma condição de contorno que depende, no caso, de uma superfície, tá certo? Então, esse tipo de equação já não tem mais uma solução geral, como o caso da equação de ordem 1, tá certo? Quando depende de uma variável somente. Então você não tem uma solução fechada. Calcular e determinar essas soluções aqui também é uma tarefa não muito trivial. Porém, existe um teorema útil aí que vai nos ajudar bastante para resolver esse tipo de problemas. Certo? Então, vou apresentar para vocês o que é conhecido como teorema da unicidade. Então, 3.1.5 já, ele fala das condições de contorno e teorema da unicidade. Bom, como a gente já viu nesse exemplo acima, a equação de Laplace por si só ela não determina, né, o potencial. Você precisa aí, de um conjunto adequado, né, de condições de contorno para que você consiga determinar o potencial de maneira unívoca, certo? Mas quais são, de fato, essas condições, vamos dizer, adequadas, né? No caso unidimensional, a gente viu que é fácil determinar um conjunto de equações de contorno, basta você me dar duas condições em particular do potencial. Então a solução geral, que é dada por V igual a mx mais b, ele contém duas constantes arbitrárias, o que faz que a gente precise então de pelo menos duas condições de contorno para determinar as duas variáveis, tá certo? Porque daí a gente vai ter um sistema de duas equações e duas incógnitas e a gente consegue resolver isso de maneira unívoca e determinar então o potencial.
A gente pode, por exemplo, como condição de contorno, especificar o valor da função num certo ponto, ou mesmo, aqui não precisaria ser de fato a posição do potencial. Você poderia dar o potencial numa certa posição e o valor da derivada do potencial numa outra posição. Isso também serviria como condições de contorno apropriado, tá certo? De qualquer maneira, no caso unidimensional, você vai precisar dessas duas condições, que podem ser posições ou valores do campo do potencial em algumas posições, ou valores da derivada desse potencial em alguma posição no espaço. No caso de 2 ou 3 dimensões, o que acontece é que para uma equação diferencial parcial, e não no caso de um sistema de uma variáveis aqui ordinária, você não é tão simples determinar quais seriam as condições de contorno que seriam aceitáveis, tá certo? No entanto, o que eu quero que a gente tenha em mente aqui é que, dado esse conjunto adequado de condições de contorno, isso é suficiente para obter a solução do problema. Então, independente de como seja essa solução, essa condição de contorno, dada essa condição de contorno, isso é uma condição suficiente para resolver o problema e calcular a solução da equação de Laplace. No caso de gerais, de situações de três dimensões, a condição de contorno serão geralmente superfícies onde a solução de Laplace ela é conhecida, tá certo? Então não vai ser simplesmente pontual aqui, ó. Você vai ter que ter toda uma superfície aonde a solução é conhecida. Olha, nessa esfera aqui o potencial vale tanto. Então, dado o valor do potencial numa superfície, você então consegue obter a equação de Laplace. Além disso, e mais importante de se frisar, é que, isso aqui vale frisar aqui, então eu vou pôr em vermelho aqui, e esse é o grande lance do teorema da unicidade. Se encontrarmos uma solução da equação de Laplace que satisfaça a solução de contorno, esta solução é única. Então, isso aqui é extremamente relevante. Isso aqui é a base da teoria, do teorema da unicidade. Na verdade, isso aqui é conhecido como teorema da unicidade. Por que isso é relevante para a gente? Imagina só, eu tenho lá a equação de Laplace e eu encontro um potencial V lá cuja, se eu derivar duas vezes a componente x, duas vezes eu derivar a componente y, derivar duas vezes a componente z, eu vejo que ela satisfaz a equação de Laplace. Então eu falo, opa, o primeiro chute que eu dei, beleza, resolveu a equação. Aí você pode lá um ajuste, você vai na mão, vai numa tentativa e erro lá, e consegue ajustar ela de forma a ela também satisfazer as condições de contorno. Ela satisfez a condição de contorno. Se ela satisfez a condição de contorno e ela satisfaz a equação de Laplace, essa solução é única. Você achou a solução do problema. Não tem outra solução que vai satisfazer ao mesmo tempo a equação de Laplace e as condições de contorno. Tá certo? Então, a ideia dessas técnicas especiais é isso.
você tem um problema extremamente complicado. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar substituir esse problema complicado por um outro mais simples, geralmente de cargas pontuais, que a gente sabe resolver muito bem, de tal maneira que as condições de contorno não se alterem. Resolver o potencial para cargas pontuais certamente resolve a equação de Laplace, porque a solução de um potencial de uma carga pontual é um potencial válido, tá certo? Se é um potencial válido, necessariamente ela obedece à equação de Laplace, porque a equação de Laplace vem das equações que a gente trabalhou, vem do fato de E ser igual a menos o gradiente do potencial e vem do fato do divergente de E ser igual a ρ sobre ε0, tá certo? Então, a equação de Laplace vem das equações do eletromagnetismo. Se eu pegar cargas pontuais, o potencial de uma carga pontual certamente, né, vai resolver, vai satisfazer, no caso aqui com cargas, a equação de Poisson, tá certo? Ou o campo gerado por uma carga pontual vai satisfazer com certeza a equação de Laplace. Essas são cargas pontuais, a gente sabe, é um potencial bem definido que a gente consegue calcular. Agora, se você cria um arranjo de cargas pontuais que automaticamente já satisfazem a equação de Laplace, que automaticamente já satisfazem a equação de Poisson, no caso onde tem cargas, e esse novo arranjo de cargas pontuais conseguir ter a mesma condição de contorno, você pode trocar um problema pelo outro, tá certo? Que o potencial encontrado por esse arranjo de cargas pontuais agora, como ele satisfaz a mesma condição de contorno, ele vai satisfazer a solução do problema mais complicado. Está claro mais ou menos a ideia? Não está claro. Então a ideia é o seguinte, eu vou tentar, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero deixar, imagina que você tenha um arranjo de cargas complicados. Tá aqui, tem uma certa carga Q aqui, eu trago, isso aqui é o condutor, eu venho aqui e coloco mais uma carga aqui menos Q. Essa carga menos Q aqui, vamos dizer que esse condutor esteja neutro na realidade, tá? Sem carga nenhuma. Então essa carga menos Q vai atrair umas cargas aqui, ó. Uma concentração de carga maior aqui, aqui uma concentração menor, aqui vai ter uma concentração de cargas negativas, tá certo? E aí você quer calcular o potencial nesse ponto P aqui. Esse é um problema bastante complicado, certo? Você tem lá, como é que é essa distribuição de cargas, como é que essas cargas estão distribuídas aqui, isso aí não é muito trivial resolver. Mas vamos dizer que eu tenho, esse arranjo que eu criei aqui, ele dê para mim uma superfície, vamos falar, tem essa superfície aqui, ó, essa superfície aqui, que o potencial dela aqui, V, vale, sei lá, 10 volts. Estou falando, certo? É a minha condição de contorno, uma hipótese, não é uma hipótese, é uma imposição. Estou falando, essa é a minha condição do contorno desse problema. Chamei de 10 volts essa superfície aí. Ok? Está aqui. Bom, isso aqui é um conjunto de cargas, mais uma carga pontual, resolve a equação de Laplace também, certo? Agora vamos ver, será que eu não posso tentar substituir esse cara aqui, ó? Colocar uma carga menos Q, colocar uma carga aqui mais Q, outra carga aqui mais Q, outra carga aqui, sei lá, mais 5Q. E eu crio aqui uma estratégia de tal maneira que essa superfície aqui, ó, que é a mesma superfície, está diferente ali, mas vamos supor que é a mesma superfície, ainda seja 10 volts. Tá certo? Então veja, esse sistema aqui resolve a equação de Laplace. Tá certo? E você tem uma condição de contorno aqui dado que é 10 volts. Esse sistema aqui também resolve a equação de Laplace. Ou de Poisson, no caso. E tem a mesma condição de contorno. O potencial desse objeto aqui, desse arranjo aqui, nesse ponto P, vai ser igual ao potencial desse objeto aqui mais complicado, nesse ponto P aqui também. Ou seja, ele vai ter o mesmo potencial. Por quê? Porque esse cara já tinha uma condição de contorno e ela satisfaz a condição de contorno e satisfaz a equação de Laplace. Esses caras novos agora aqui resolvem, eu estou falando para vocês que nesse caso aqui, que é um caso particular, que eu pus umas cargas, consegui satisfazer a minha condição de contorno
E também, como são cargas pontuais, resolve a equação de Laplace. Pronto. Então eu troco um problema complicado por esse problema aqui. E calculo o potencial agora dessas cargas pontuais somente. Não preciso mais me preocupar com isso aqui. E agora só venho aqui, trato tudo como carga pontual, acho o potencial aqui, pronto. A solução que eu encontrei aqui é igual à solução que eu encontraria se eu resolvesse esse problema. É isso que eu estou querendo dizer como teoria da unicidade. Eu troco um problema difícil por um problema simples. Tá certo? Só que eu tenho que checar se o problema simples que eu estou colocando tem as mesmas condições de contorno do outro sofisticado. Se ele tiver, acabou, vou resolver o problema simples. Por quê? O simples resolve a equação de Laplace. O simples satisfaz as condições de contorno. A solução desse simples é igual à solução igual à condição a solução do complicado. Por quê? Por causa do teorema da unicidade, tá certo? Ó, se eu encontrar uma solução que resolve a equação de Laplace e que satisfaz a solução de contorno, essa solução é a única. Acabou, não tem outra solução. Independente de qual for o problema que eu estou tratando. Satisfez a equação de Laplace? Satisfez. Satisfez a equação de contorno? Satisfez. Pronto. É a solução do seu problema. Não importa qual é o arranjo de carga, não importa. Não vem ao caso. Se a solução satisfazer essas duas, condição de contorno e equação de Laplace, é a única solução que você tem. Tá certo? Como a gente vai ver, isso é extremamente útil para resolver problemas que, em teoria, seriam muito complicados. Principalmente em situações onde você tem cargas na presença de condutores. Tá certo? Então, se você, por exemplo, a gente vai resolver o problema de uma carga próxima de uma esfera condutora. Então, essa carga ela vai induzir aqui numa região, aqui uma quantidade de carga que não vai nem tão uniformemente distribuída. Isso é uma distribuição mais próxima da carga, uma concentração maior de carga, mais afastado dessa carga pontual, uma concentração menor. E eu quero calcular um campo um potencial numa certa posição arbitrária. Como é que se resolveria esse problema? Complicado. Aí eu te dou uma condição de contorno. Fala, ó, nessa esfera aí, condutora, o potencial é zero. Opa, a condição de contorno está aí. Então, na esfera, o potencial é zero. Eu vou substituir esse problema por um outro mais simples, com duas cargas pontuais, simplesmente, que vai satisfazer tanto a condição de contorno e automaticamente cargas pontuais também já resolvem a equação de Laplace-Poisson, porque vêm oriundas, né, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, o gradiente do potencial é menos o campo, quer dizer, satisfaz. Então vou resolver esse problema de duas cargas pontuais e está tudo certo. Satisfez a equação de Laplace, satisfaz a condição de contorno, pronto. A solução é a mesma daquele problema mais complicado. É isso que é a base do método da imagem. É isso que a gente vai fazer. Ok? Então, muito bem. Bom, como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente explora isso aí? A primeira coisa que tem que fazer é mostrar o teorema da unicidade, tá certo? Então, vou apresentar aqui uma prova simples, tem inúmeras maneiras de você provar o teorema da unicidade. No livro também ele usa um outro método, mas eu vou apresentar aqui um método razoavelmente simples, tá certo? Então, ó, prova do teorema da unicidade. Bom, eu vou assumir o seguinte, imagina que eu tenho um potencial V, ok? E esse potencial V aqui eu tenho uma superfície, tem um certo volume na realidade. Eu quero calcular o potencial nesse volume, quero calcular aqui está o meu volume, é o potencial nesse volume como um todo, e eu dou para vocês o potencial na superfície. Então, o V é especificado na superfície.
Aqui eu vou trabalhar para mostrar o teorema da unicidade da equação de Laplace, tá certo? Laplaciano de V igual a zero. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, primeira coisa, eu quero mostrar para vocês que se o potencial obedece à equação de Laplace e se o V ele é especificado na superfície, tá certo? E eu vou pôr esse V constante aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que o potencial será constante em todo o espaço. Tá certo? Ou seja, se eu tenho ele constante numa superfície e a Laplaciano dele é igual a zero, o que eu vou mostrar é que esse potencial vai ser constante em todo o espaço. Bom, como é que a gente faz isso? Então tem um truque aqui matemático aqui que a gente vai começar a brincar. Só para desenvolver a conta. Certo? Então, ó, tem uma identidade aqui que vai ser importante. Ó. O divergente do potencial multiplicado pelo gradiente do potencial. Ele pode ser escrito, ó, isso aqui é um escalar, tá certo? Esse aqui é um escalar, certo? Dois escalares. Tem uma identidade matemática que você pode olhar lá, que é fácil de demonstrar, que isso aqui vai ser igual ao gradiente de V produto escalar com o gradiente de V mais o V. No fundo é a regra da cadeia, né? É o V Laplaciano de V. Tá certo? Só que o nosso Laplaciano de V vale zero, tá certo? Porque obedece à equação de Laplace. Então isso aqui nada mais é do que o gradiente de V ao quadrado. Certo? Porque esse cara aqui é zero. Então, o gradiente de V, aliás, o divergente de V gradiente de V nada mais é do que o gradiente de V ao quadrado. Bom, se eu integrar esse cara no volume aqui, ó, a integral gradiente de V ao quadrado dV é igual, isso aqui no volume, é igual ao quê? Ao divergente de V gradiente de V. Estou usando esse lado da identidade, isso aqui é igual a isso, logo a integral no volume desse cara aqui é igual à integral no volume desse cara aqui. Uso o teorema de Gauss aqui. Divergente integrado no volume nada mais é do que V gradiente de V integrado em dA. Produto escalar aqui. Isso aqui é o teorema de Gauss, tá certo? O V é constante, tá certo? É isso que a gente está falando, V na superfície, isso aqui é o V da superfície, não é isso? dA aqui, ó, que envolve a superfície, ele é constante, então fica V integral. O divergente de V, ele vale menos E, né, porque E é igual a menos o gradiente de V, então dá E, produto escalar com dA. Esse aqui nada mais é do que o fluxo, tá certo? Que por sua vez é a carga
envolta pela superfície dividido por ε0. Só que aqui, ó, eu não tenho carga nenhuma envolta pela superfície, então isso aqui vale 0. Tá certo? Isso aqui sai da integral porque é constante, e esse aqui vem da lei de Gauss, tá certo? Integral de EdA é o fluxo, é menos o fluxo no caso, que por sua vez é menos Q sobre ε0. Como não tem carga aqui, ó, eu estou olhando uma superfície aqui, não tem carga nenhuma, então isso aqui vale 0. Bom, esse integrando aqui é positivo, tá certo? Ó. Então eu posso tirar daqui, ó, se eu olhar isso com atenção, então eu tenho aqui o gradiente de V ao quadrado dV vale 0, tá certo? É isso que a gente está mostrando aqui. Agora, esse integrando aqui, ele é positivo, tá certo? Então, necessariamente, ele tem que ser igual a 0, para essa integral ser 0. Não tem como eu somar um monte de caras positivos e no final das contas dar 0, tá certo? Se fosse, poderia, se tivesse partes negativas, poderia, mas aqui não tem como. Então, se esse cara é 0, a gente tem que, então, gradiente de V ao quadrado é igual a 0. Então, a gente tem que del2V, delx2, não, isso não é derivada segunda, é derivada primeira, del-V, del-x, é produto escalar, né? O quadrado, né? Produto escalar, então fica isso aqui, ó. Del-V, del-y versor, mais del-V, del-z, versor, produto escalar, com tudo isso aí de novo, né? Isso dá del-V, del-x, versor, mais del-V, del-y, versor, mais del-V, del-z, versor, que por sua vez, então, vai dar del-V, del-x ao quadrado, mais del-V, del-y ao quadrado, mais del-V, del-z ao quadrado, e isso aí vale 0, tá certo? Agora note que esses caras são quadrados. Se eles são quadrados, cada um desses termos tem que ser 0, tá certo? Não tem como cancelar um outro. Então, necessariamente, del-V, del-x ao quadrado é igual a del-V, del-y ao quadrado, que por sua vez é igual a del-V, del-z ao quadrado, que por sua vez é igual a 0. Mas se o quadrado é 0, del-V, del-x também vale 0, tá certo? Del-V, del-x é igual a del-V, del-y, que é igual a del-V, del-z, que por sua vez é igual a 0. Ou seja, isso aqui mostra que o potencial é constante em todo o espaço. Tá certo? Se a derivada dele em x é igual a 0, ou seja, ele não varia em x. Se a derivada dele em função a y é igual a 0, ou seja, ele não varia em y. Se a derivada dele em função a z é igual a 0, então ele não varia em z. Então, isso mostra que o potencial é constante em todo o espaço. Quando? Quando ele satisfaz a equação de Laplace e quando você tem aqui uma superfície tal que o potencial é constante. Se a superfície for constante e ele satisfaz a equação de Laplace, então esse potencial é constante em todo o espaço. Tá certo? Muito bem. Então, essa é o que eu queria primeiro mostrar. Agora a gente vai mostrar a parte 2, que é mostrar que esse potencial é único. Então, agora vem o teorema da unicidade de fato. Bom, vamos imaginar que a gente possa ter duas soluções. Vamos imaginar que a gente tem um V1 de R, que é a solução da equação de Laplace,
e satisfaz a condição de contorno. Vamos dizer que a gente tem um V2 aqui também, que é a mesma coisa. Que também é a solução da equação de Laplace e também satisfaz a equação de contorno. O que eu quero mostrar para vocês é que, como esse cara aqui satisfaz a equação de Laplace, satisfaz a equação de contorno, necessariamente o V1, o teorema da unicidade que eu apresentei, diz isso aqui, ó. Que o V1 tem que ser igual ao V2. Só tem um único cara que satisfaz as duas coisas, a equação de Laplace e a equação de contorno. Como é que você mostra que o V1 é igual ao V2? Para isso, a gente começa a calcular um V3, que nada mais é do que a diferença do V1 menos o V2. Vem aqui, toma o laplaciano desse V3. Aqui, ó, laplaciano de V1 menos o laplaciano de V2. Mas tanto V1 quanto V2 satisfazem a equação de Laplace, tá certo? Não é isso que eu estou falando? Satisfaz. Então, esse cara dá zero, esse cara dá zero. Então, o laplaciano de V3 é zero. Beleza? Necessariamente. Bom, na superfície, a gente tem que V1 de R é igual a V2 de R. Para os dois, obedece à condição de contorno. Tá certo? Bom, se eles satisfazem a condição de contorno, os dois, a gente sabe que o potencial psi é igual a zero. Porque na superfície eles satisfazem a condição de contorno. Então, o V3 ele vale zero. Tá certo? Na superfície. Sim ou não? Então, o que eu tiro daqui, ó, que o V3 de R na superfície é constante e vale zero. E além disso, esse aqui vem daqui, né? Ó. E além disso, V3 de R satisfaz a equação de Laplace. Agora, se ele é constante e vale zero e satisfaz a equação de Laplace, quanto vale o V3 em todo o espaço? Por esse resultado acima aqui, ó. Ó, o potencial vai ser constante em todo o espaço, tá certo? Dado uma situação que satisfaz a equação de Laplace e eu dou o potencial aqui na superfície, o que eu falo? O potencial é o mesmo em todo o espaço, não foi isso que eu falei? Foi isso que a gente mostrou. Aqui também. O V3 ele é constante e vale zero. Então ele vai valer zero em todo o espaço. Por quê? Porque ele vale na condição de contorno, ele vale zero, e ele satisfaz a equação de Laplace, então ele vai valer zero em todo o espaço. Se ele vale zero em todo o espaço, isso significa então que V1 de R é igual a V2 de R. Pois V3 de R vale zero em todo o espaço. Aqui eu estava falando só na condição de contorno, né? Aqui eu estava falando só na superfície. Na superfície eu sei que ele valia zero. Mas pelo resultado anterior, a gente sabe que ele é constante em todo o espaço. Então ele vale zero em todo o espaço. Bom, se ele vale zero em todo o espaço e satisfaz a equação de Laplace, necessariamente V1 de R é igual a V2 de R em todo o espaço. Tá certo? Isso aqui é chamado, então, de teorema da unicidade. Não tem duas equações
que satisfaçam duas equações distintas que satisfaçam ao mesmo tempo a equação de Laplace e as condições de contorno. Não existem duas soluções distintas. A solução é única. Certo? Uma única solução vai satisfazer ao mesmo tempo a equação de Laplace e as equações de contorno. Tá certo? Bom, aqui a gente só falou da equação de Laplace, tá certo? Então, só no caso em que o nosso Laplaciano de V é igual a zero. No entanto, eu vou aqui simplesmente dizer para vocês e frisar que o teorema da unicidade também é válido para a equação de Poisson. E é fácil de mostrar, tem no livro lá, é a mesma ideia, você vai pegar a diferença dos dois, as duas cargas vão se cancelar. E é bem simples, tá certo? Ou seja, se encontrarmos um potencial que satisfaça a equação de Laplace barra Poisson e satisfaz as condições de contorno, essa solução é única. Tá certo? É única. É devido a esse teorema, que é o chamado teorema da unicidade, que a gente então vai deduzir o que é conhecido como método das imagens. É esse cara aqui que vai dar origem a isso. Então, por favor, aqui é basicamente para vocês terem em mente o que eu fiz aqui. Eu quero que vocês tenham em mente que se eu encontrar ali um conjuntinho de cargas que substitua o meu conjunto mais complexo, mas esses conjuntinhos de carga satisfazerem a condição de contorno, então eu não preciso trabalhar com o meu arranjo complexo. Eu trabalho com o meu arranjo mais simples. É isso que eu quero, entendeu? Basicamente isso, é trocar um problema complicado por um problema mais simples. A única coisa que ele tem que fazer é satisfazer as condições de contorno. Automaticamente, um conjunto de cargas já satisfaz a equação de Laplace e a equação de Poisson, tá certo? Por construção, na realidade. Toda essa teoria já foi feita de tal maneira que a gente deduziu a expressão da equação de Poisson e a equação de Laplace, tá certo? Então, o potencial de uma carga pontual, ela certamente vai obedecer a equação de Laplace. O potencial de um conjunto de cargas pontuais certamente já vai satisfazer a equação de Laplace e de Poisson. Então a pergunta é, agora, encontrar uma maneira de substituir o problema com algumas cargas pontuais em alguns lugares específicos, com uma certa quantidade de carga específica lá, que você vai arrumando ela, ajeitando a posição dela, de forma que na região de contorno, onde você tem as condições dadas, a condição de contorno é definida, esse sisteminha represente a mesma condição de contorno. Se ele satisfazer a mesma condição de contorno, pronto. Não vou mais trabalhar com complicado. Vou trabalhar com simples, que vai ser o mesmo resultado. Quando eu calcular o potencial do simples, ele é igual ao potencial do complicado. Exatamente porque o teorema da unicidade mostra que só existe uma única solução. Ou seja, achei a solução? Acabou. Essa é a solução do problema. Essa solução, ela satisfaz a equação de contorno? Satisfaz. Pronto. Então, satisfaz a equação de Laplace?
no nosso caso sempre vai satisfazer, porque a gente vai substituir por cargas pontuais. Então, vai satisfazer também. Então, no fundo, basicamente o que a gente tem que fazer é calcular o potencial de um arranjo mais simples por um potencial, substituir o potencial mais complicado por um arranjo de potencial simples. Então, a ideia é escrever o potencial da seguinte maneira. Só para concluir aqui, para a gente fazer o nosso teste, a ideia é você trocar. Você tem aqui um arranjo de cargas aqui presentes no seu problema, que cria aqui um certo potencial que vale QA, né, que eu vou chamar dos presentes aí, 4πε0 sobre RA. E o que eu vou fazer é incluir o que a gente chama de cargas imagens de cargas pontuais, que vão ter uma certa distância RI, de tal maneira que quando eu incluir essas cargas imagens aqui, eu tenho ainda a mesma condição de contorno. Eu vou substituir uma parte do problema por cargas imagens e vou resolver o potencial de um problema desse tipo aqui, ó, que a gente sabe resolver muito bem, que é calcular o potencial de uma carga pontual. Então, só para a gente fazer um exemplo, para ficar bem claro o que eu quero dizer, e esses são você tem basicamente 3 exemplos assim que são canônicos, tá? São os 3 exemplos que você necessariamente tem que saber resolver com o pé nas costas, certo? Você tem que saber resolver. É o da esfera, uma carga pontual na presença de uma esfera condutora, ou uma esfera condutora na presença de uma carga pontual, um plano condutor na presença de uma carga pontual e um plano condutor na presença de um fio carregado, certo? Esses são os 3 problemas que necessariamente você tem que saber resolver. O primeiro deles, então, é de um plano condutor na presença de uma carga. Então, carga pontual. Mais o plano condutor. Então, ó, acho que agora vai ficar claro. Presta atenção que agora eu troco toda essa teoria por um exemplo que vai ilustrar bem a ideia. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um condutor. Esse condutor aqui é um sólido, ele vem para cá, tá tudo um pedaço de infinito, tá? Ele vem, se estende para cá, um pedaço grande aqui de material condutor, se estende. E eu venho e aproximo dele aqui, ó, uma certa carga Q. Tá certo? Essa carga Q, ela vai induzir aqui, ó, cargas negativas, certo? Vai ter mais cargas negativas aqui, aqui para cima vai ter um número menor. Vai ter uma distribuição de cargas aqui, certo? Que sei lá como calcular isso aí. Aí eu vou perguntar para você, muito bem, quanto vale o potencial no ponto P criado por esse arranjo aqui? Basicamente, sem o método de Marx, falou, fodeu, não dá para fazer. Não dá, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Não tem o que fazer, tá certo? Bom, você tem que me dar uma condição de contorno, que é pelo menos me dá o valor do potencial em algum ponto, né? A gente geralmente faz o potencial, porque o potencial, né, ela depende de uma referência, não é isso? Então eu vou falar para vocês que o potencial em 0 y z, ele vale 0. Ou seja, aqui eu vou desenhar agora de perfil só para a gente entender. Tá aqui o meu y, ó. Tá aqui o meu x e tá aqui o meu condutor. O condutor tá todo aqui. Nessa região aqui, onde o x vale 0, ó, eu estou falando para vocês que o potencial vale 0. Não poderia ser 10, 5, mas sei lá, vamos por 0. Só isso que eu estou falando. Então, esse cara aqui é a minha condição de contorno.
Ok? Essa carga nossa aqui, ó, tá aqui, ó. É a nossa carga aqui. E ela tá aqui uma distância D. Nossa distância aqui, ó. É uma distância D do plano. Então, para qualquer Y e Z aqui nessa região aqui, o potencial vale 0. Ok? Então, a pergunta é, quanto vale o potencial numa posição arbitrária? Essa é a pergunta que eu quero responder. Certo? O que você vai fazer? Qual que é a estratégia? Bom, eu sei que se eu trocar esse problema aqui por um problema de cargas pontuais, só cargas pontuais, necessariamente a solução vai ser uma solução da equação de Poisson, tá certo? Vai ser uma solução porque cargas pontuais obedecem todas as propriedades necessárias para satisfazer a equação de Poisson, que foi como a gente construiu, né, e deduziu a equação de Poisson. Então, será que eu não posso substituir esse problema aqui por um problema de cargas pontuais de tal maneira que o potencial de V0, Y e Z seja 0? Eu quero colocar uma carga aqui e fazer isso aqui ser satisfeito. Se eu colocar uma carga extra aqui e fazer isso aqui satisfeito, pronto. Aí eu calculo o potencial desse arranjo mais simples. Não preciso calcular desse potencial mais complicado. Essa aqui é a ideia. Tá certo? Então a ideia é você substituir esse problema aqui, ó, por um problema assim, ó. Por que chama método da imagem? Basicamente a ideia é você espelhar. Você usa esses planos como um espelho. Então, ó, o seu problema era esse antes. Você tinha uma carga aqui a uma certa distância D. Agora eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar uma certa carga Q' a uma certa distância D'. Ok? E vou calcular o potencial desse cara aqui. Mas eu tenho o seguinte, eu tenho que ter que esse arranjo aqui seja tal que o V de 0,y,z seja 0. Por quê? Porque daí ele vai ter a mesma condição de contorno, desse cara aqui. Se ele tiver a mesma condição de contorno, como ele também resolve a equação de Laplace, o potencial criado por essas duas cargas pontuais vai ser equivalente ao potencial criado por esse cara aqui, pelo teorema da unicidade. É isso que ele está falando. Só preciso arrumar essa carga extra aqui de tal maneira que o potencial em 0,yz seja 0. Ou seja, de tal maneira que ele satisfaça a condição de contorno. Porque a equação de Poisson já vai satisfazer. Certo? É um conjunto de cargas pontuais. Necessariamente já satisfaz a equação de Laplace de Poisson. Então, só preciso ele satisfazer isso aqui agora. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Calcula o potencial. Então, esse potencial em x, y, z é uma carga pontual. Então, ele vale o seguinte, ó, é igual 4π epsilon zero. Está aqui ó, uma distância num ponto P qualquer, x, y, z. Certo? Tem essa distância aqui, ó. Tem essa distância aqui. Vou chamar aqui de R' e R. Certo? O potencial o que é? 1 sobre 4πy0, Q sobre R, tá certo? E mais 1 sobre 4πy0, Q' sobre R'. Tá certo? Bom, se aqui vale D, aqui vale D', uma distância em sistemas cartesianos aí vai valer Q. Então aqui a gente vai ter x menos D ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui é igual a R, certo? Não entendi.
Hã? O R, ó, imagina que eu tenho aqui, ó, uma posição aqui. Quanto vale essa distância daqui até aqui? Ó? Isso aqui é o ponto x, y, z. Isso aqui é R. Quanto vale R? R vale x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. Isso você entende? Essa é a distância, certo? Mas agora eu não estou partindo da origem, estou pagando essa distância a partir daqui, ó. E aqui vale D. Então essa distância agora que eu vou chamar aqui de R2 aqui, ó, ele vale x menos D ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu só descontei D daqui, tá vendo? O D do x, né? Porque o x está deslocado para a direita, não é isso? Se eu desloco para a direita, a distância tem que ser menor em x, tá certo? Sim? Então por isso que aparece x menos d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o R. R é igual a x menos d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui é o meu R ao quadrado. Beleza? O R', por sua vez, ele vai valer x mais d', tá certo? Ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então aqui vai aparecer aqui mais, deixa eu apagar esse pedaço aqui. Mais x mais d' ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado Q'. Tá certo? Esse é o potencial dessas duas cargas pontuais. Professor, aquele meio ali tá a mais, Não tá a mais, não. Tá faltando aqui. não é quadrado ali embaixo. Não, porque depende de Q sobre R, né? O potencial. É o potencial. Certo? O potencial é Q sobre R precisa da raiz. Esse é o potencial dessas duas cargas pontuais, tá certo? Necessariamente, esse objeto aqui já satisfaz a equação de Poisson. São cargas pontuais, né? Se você ver, se lembrar, ó, ainda nesse caso aqui, ó, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. No caso, ρ aqui é basicamente a carga, né? E ainda aí, o E é igual a menos o gradiente de V. Certo? São cargas pontuais. Logo, o laplaciano do V é igual a menos ρ sobre ε0. Então, esse cara aqui necessariamente já obedece isso aqui. Cargas pontuais, arranjos de cargas pontuais satisfazem a equação de Laplace, Poisson. Satisfazem, sempre. O que falta fazer? Falta fazer isso aqui ser verdade. Ó. Se eu conseguir fazer isso aqui ser verdade, a solução que eu encontrar aqui vai ser exatamente a solução desse cara aqui. Por quê? Por causa do teorema da unicidade. Eu vou encontrar um cara que está obedecendo as condições de contorno e está obedecendo a equação de Poisson, acabou. A solução é essa aí, não tem outra. Pode procurar que você resolva de qualquer método que você queira, você vai chegar nessa solução aí. A solução é única. É isso que o teorema diz. Por isso que é poderoso isso aí. Então agora eu vou ter que fazer isso aqui. Quando eu pego x igual a zero, ó, o que eu vou ter aqui? Esse cara vale zero, não é isso? Porque foi o que a gente chamou aqui na origem. Então esse 1,4πy0 eu posso ignorar, certo? Bom, vamos deixar aqui, vai, só para não confundir. Então aqui vai ficar Q sobre d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. Aqui vai ter... Opa, aqui é o seguinte. Mais Q'. Aqui vai ter d' ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado.
Isso aqui tudo elevado a 1/6. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. Para isso aqui dar zero, porque é isso que eu quero, não quero fazer dar zero. O que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher o Q' igual a quanto? Q' igual a menos Q e o D'? D' igual a D. Tá certo? Então é isso que eu preciso. Então eu venho aqui e substituo aqui, ó, o meu V x, y, z é igual a 1 sobre 4π ε0 x menos d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado que menos q x mais d ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui faltou elevar a 1/6. Pronto. Quando eu pegar x igual a 0, quanto dá isso aqui? Dá 0. Não dá 0? Ó, se eu coloco x igual a 0 aqui, se menos d vai ficar ao quadrado, vai ficar mais d. Y, z, o dividendo fica igual aqui. Q com menos q, cancela, deu 0. Ou seja, satisfaz a equação de contorno. Satisfaz a equação de Poisson? Satisfaz. Pronto. A solução é essa aqui. Então, está resolvido o problema. Qual o problema? Esse problema aqui, ó. Esse problema aqui está resolvido. Como que se resolve? Está aqui, ó. Essa é a solução. Como é que você sabe que ela é a solução? Pelo teorema da unicidade. Ela resolve a condição de contorno e é uma solução da equação de Poisson. Então, acabou. Está resolvido o problema. Essa aí é a solução do problema. Tá certo? É assim que faz. Então, você troca um problema extremamente complicado por um problema simples. Por quê? Porque o teorema da unicidade é extremamente forte. Se eu encontrar uma solução que satisfaça a condição de contorno, acabou. A solução é única. Essa é a única solução que você vai conseguir encontrar. Mesmo que você resolva de outros métodos, vai lá nisso aqui, você tem que chegar nessa resposta aí. Se você não chegar nessa resposta aí, está errado. Certo? Necessariamente você tem que encontrar essa solução aí. Ok?